O evangelho é como um leão enjaulado, disse o grande pregador batista Charles Spurgeon. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Uma das jaulas mais comuns em nossos dias é o dualismo sagrado e secular. Como vimos, essa ideia coloca o evangelho apenas em uma das esferas de nossa vida, a esfera religiosa. Contudo, no estudo anterior, na nossa série em Tiago, nós observamos que este problema ele é muito danoso e nós começamos a tomar algumas chaves para libertar o leão do evangelho em todas as esferas da nossa vida, para que a gente veja assim o agir de Deus em todas as áreas. Essas chaves que nós já tomamos no estudo anterior, nos propomos a ver 3 e vimos já 2, foram: Jesus é soberano sobre toda a criação e a vida cristã é integral. Por fim, hoje nós voltaremos o nosso olhar para uma terceira verdade que colocará um ponto final nessa questão que pode ser identificada no nosso texto, que é o prosseguimento da nossa exposição. Tiago capítulo 1. Então vamos lá, Tiago 1, versículos 17 a 18. Vamos ler do 16 para pegarmos o contexto que vimos no estudo anterior. Então, Tiago 1, do 16 em diante. Diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A terceira verdade que nós vamos investigar no que se refere a o libertar do leão do evangelho, e que nós podemos extrair desse texto é: toda beleza e verdade se originam em Deus. Essa verdade ela vai guiar todo o nosso sermão nesta noite. Toda beleza e verdade se originam em Deus. A gente vai se aprofundar nessa verdade hoje, vamos nos aprofundar nessa verdade hoje, mas antes disso vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento em que estamos juntos. Nos faça, Pai, observarmos de um modo exato a verdade que vamos refletir nesta noite. Pai, que não venhamos a sair daqui com imprecisões, ideias erradas, mas que o Senhor venha falar, que venhamos a ouvir, que o Senhor venha a nos transformar, venha mudar a nossa visão, Pai, nesta noite, para que venhamos a, de coração, agirmos, compreendermos, analisarmos toda a realidade que nos cerca. Seja comigo para que eu venha a ser claro. Abençoe o coração dos irmãos. É isso que te rogamos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. No ano de 1987, um filme foi lançado. O nome desse filme era Bom Dia, Vietnã. Não sei se você já assistiu esse filme. Se você já assistiu, tudo bem. Se não assistiu, pelo menos o ator principal você conhece, que é o Robin Williams. Deve ter ouvido falar já desse homem. Ele fez vários filmes de comédia. E esse filme, Bom Dia, Vietnã, ele popularizou uma canção que até hoje é muito tocada em diversos meios. Se trata da canção, em português, Que Mundo Maravilhoso. Ou... Cadê o Júnior? Está aí? Exatamente. Eu ia falar, você não deixou, Júnior. Você perdeu a chance de me ver passar vergonha. Então, isso aí que ele disse. Interpretada pelo grande cantor, o cara que tem uma voz muito bonita, Louis Armstrong. E a letra dessa música, irmãos, ela é uma letra bem interessante. Eu gostaria de começar esse sermão lendo esta letra para vocês. Diz assim: Eu vejo árvores verdes, rosas vermelhas também. Eu as vejo florescer para mim e para você. Penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Eu vejo os céus tão azuis e as nuvens tão brancas, o brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite. E eu penso com mim mesmo, que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris tão bonitas no céu e também rostos de pessoas que passam. Vejo amigos apertando a mão e dizendo como vai você. Eles realmente dizem, eu te amo. Eu ouço bebês chorando e eu os vejo crescer. Eles vão aprender muito mais do que eu jamais vou saber. E eu penso com mim mesmo, que mundo maravilhoso. Sim, eu penso com mim mesmo, que mundo maravilhoso.
Irmãos, para muitos cristãos, contaminados com a ideia dualista, a letra dessa canção ela soa como uma provocação, como um instigar ao combate. Porque a apresentação do mundo como um lugar maravilhoso é entendida em muitos meios como que sendo uma heresia. Afinal, o pecado atingiu o mundo, pessoas morrem, guerras acontecem, doenças se proliferam e todo o progresso humano, seja em que nível for, em qual área for, está sempre envolto, em grande medida, pela tragédia, pelo caos, pela dor, pelo sofrimento. Então, algumas pessoas, mesmo cristãs, olhando para o mundo assim, elas pensam como um lugar assim pode ser maravilhoso. Como considerar essa nossa habitação transitória um bom lugar? Como olhar para o mundo que nos rodeia e identificar a beleza verdadeira se a criação caiu? A resposta de muitos cristãos, então, é impossível. Em especial aqueles que estão contaminados pelo dualismo, é impossível. Para eles, não. O mundo não é um lugar maravilhoso. Como consequência dessa noção, muitos compreendem o mundo como sendo um calabouço, uma masmorra, uma terrível prisão de segurança máxima, onde os pobres prisioneiros eles vivem a suspirar em busca da liberdade. Nesse pensamento, diante da terrível realidade desse mundo mau, o nosso papel aqui ele se resume a apenas suportar, em meio a duras penas, essa estadia nessa casa macabra e manter a esperança de que no fim nós seremos libertos e iremos à glória, onde finalmente poderemos ser felizes. No pensamento dualista, se alegrar com as coisas da terra é impossível, pois o mundo é mau. Nesse conjunto de ideias, o mundo é apresentado apenas como um lugar de onde devemos sair. A vida se resume a suportar a dor lancinante que é viver nessa presente era, e a nossa posição aqui deve ser exclusivamente a posição de peregrinos. Mas será que isso é verdade? Será que o mundo ele foi atingido de tal forma que a gente não pode olhar para a realidade ao nosso redor e dizer: que mundo maravilhoso? Irmãos, segundo o que nós veremos hoje em Tiago, a resposta é não. O mundo ainda continua, mesmo depois da queda, sendo um lugar maravilhoso. Mas o mundo não caiu? Sim, caiu. Mas ainda existe beleza aqui. Ainda existe bondade. As trevas se espalharam, mas a luz ainda continua a brilhar. Não como uma singela e cintilante fagulha, mas o sol da justiça ainda ilumina esse mundo. E toda dor, sofrimento e angústia não podem roubar desse mundo a sua identidade. Porque esse mundo aqui ainda é o maravilhoso mundo de Deus. Irmãos, meu esforço nessa noite será o de resgatar essa verdade. E por meio da continuação da nossa exposição em Tiago, nós veremos, na perspectiva do pastor da igreja de Jerusalém, uma verdade que, se compreendida, se assimilada adequadamente, tem o poder de extirpar, de arrancar pela raiz da nossa mente o dualismo e tem o poder de nos dar condições de encararmos a vida de modo mais belo e vibrante. Então vamos voltar ao texto. O texto que nós lemos, ele vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E a verdade que vamos extrair aqui, o terceiro golpe que vamos dar do dualismo, é que toda beleza e verdade se originam em Deus. Apresentada essa ideia, eu gostaria de apresentar para os irmãos o roteiro que vamos seguir nesse sermão. Primeiramente, nós veremos essa verdade de que toda verdade e beleza se originam em Deus em um nível de abrangência geral. Nós veremos essa verdade aplicada à maneira pela qual nós enxergamos o mundo. Em seguida, nós veremos essa verdade em um nível de abrangência pessoal. Como esta verdade, de que toda beleza e verdade se originam em Deus, modificam a nossa vida prática. Então, apresentado o roteiro, vamos
iniciar. Toda beleza e verdade se originam em Deus. Vamos compreender isso no âmbito mais geral. Irmãos, o que nós vemos aqui inicialmente é que Tiago, ao apresentar essas verdades, ele está apresentando com isso uma ideia espetacular. Porque o que estamos vendo aqui é que todas as coisas boas, sem exceção, vêm de Deus. Tiago vai aqui inicialmente apresentar, no versículo 17, esta ideia de que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele então começa aqui a apresentar, por meio desses dois termos, boa dádiva e dom perfeito, algo como que a totalidade do que é bom. Então, Tiago, ao usar esses dois termos aqui, ele está se referindo à totalidade daquilo que é bom. Então, observando a totalidade do que é bom, observando toda a bondade existente na nossa realidade, ele olha para a fonte daquela bondade. Ele aponta um objeto como a fonte dessa bondade. E esse objeto é o Pai das luzes, o Criador das estrelas, a origem dos astros celestes, ou seja, Deus. O Deus que não muda, segundo Tiago aqui. O que Tiago está nos comunicando aqui é que Deus, ele é a fonte de tudo o que é bom. Nada do que é bom nesse mundo tem qualquer outra fonte primária que não seja o Senhor. Desse modo, nós devemos compreender que toda beleza, toda organização, toda verdade, toda bondade devem ser compreendidos, todos esses elementos, como que tendo Deus como sua fonte. Irmãos, eu não sei se vocês notam, mas isso aqui é transformador. Porque essa verdade, ela altera a nossa perspectiva sobre o que é esse mundo. Essa verdade aqui, ela altera o nosso modo de ouvir música. Ela altera o nosso modo de assistir série. Ela altera o nosso modo de nos relacionarmos com nossos irmãos. Essa verdade, ela pega a nossa vida e faz a nossa vida ir, muitas vezes, numa direção totalmente contrária à que ela vinha anteriormente. Porque essa verdade, ela vai nos transformar, se compreendermos ela de um modo radical. Essa verdade, ela transforma o nosso relacionamento com tudo ao nosso redor. Porque o fato de Deus estar diretamente ligado a algo faz com que aquele algo possa, em algum nível, ser apreciado pelo povo dele. Deixa eu deixar isso aqui mais claro. Foi João Calvino que disse o seguinte: todas as artes emanam dele e, portanto, devem ser reconhecidas como invenções divinas. Portanto, devemos concluir que qualquer habilidade possuída por qualquer pessoa emana de uma única fonte e é conferida por Deus. Por outro lado, um homem chamado Justino Marte disse: a verdade, toda verdade, é verdade de quem? De Deus. De modo claro, irmãos, tudo que é bom nesse mundo vem de Deus. Tudo. Não existe uma bondade ali que é destinada a um público enquanto outra não. Só me hidratar aqui. É normal. Se já ouviu, não, deixa eu só recuperar o fôlego aqui. Passando bem eu não estou, não. Não, é porque esses dias eu... Pequeno parêntese aqui. Esses dias está um negócio assim meio sério em Morada Nova, no calor aqui. Estou sofrendo um pouco. Pronto, irmãos, vamos lá. Então, tudo que é bom nesse mundo vem de quem? Eu gostaria de pedir para alguém ler novamente esses versículos. Na verdade, o versículo 17. O irmão lê aí em voz alta. Tiago 1:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quero que outro irmão leia esse texto aí. Outro irmão leia, por favor. Mesmo versículo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não
Eu gostaria de pedir que um outro irmão lesse esse texto. Irmão, isso aqui muda a nossa vida. Coloca a nossa vida de cabeça para baixo. Deixa eu explicar para vocês melhor isso aqui. Essa verdade, irmãos, ela altera a nossa compreensão do que é esse mundo. Normalmente apresentam o mundo como uma prisão, um negócio parecido com isso aqui. Você fica preso, esperando a hora de sair, esperando Jesus vir lhe libertar, como um calabouço, como uma masmorra, você está lá debaixo da terra, querendo fugir a qualquer custo. E o que esse texto nos revela é que o mundo não é isso, não. O mundo não é uma prisão. Uma analogia que eu desenvolvi, fazendo esse estudo, é a seguinte. Imagine o mundo como que sendo uma casa. Uma casa bela, bem mobiliada. A arquitetura dessa casa foi bem planejada, está bem distribuída. É uma bela casa. Você ama esta casa. Você sabe que o dono dessa casa é a pessoa mais especial para você. Mas de repente, você percebe que essa casa está em chamas. Você percebe que essa casa ela está em todos os cômodos, invadida pelo fogo. O fogo ele está tomando de conta de tudo. Tudo o que você outrora apreciou está em chamas. Me responda. Nessa hora, você vai querer sair da casa, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a casa não presta mais? Ou porque o fogo está invadindo tudo? O nosso dever de sair do mundo não se dá porque o mundo não presta mais, mas é porque o mal, a chama do mal, invadiu todos os cômodos dessa realidade. Irmãos, a nossa partida deste mundo não se dá em brados de glória. Você não sai do mundo dizendo, olha, que maravilha, agora eu vou para o céu, vou deixar esse mundo mal. Não. Você sai da casa com os olhos cheios de lágrimas, vendo os portas-retratos, vendo os móveis, aquelas coisas que você tanto valorizou em chamas. Nós nos alegramos aqui quando nós olhamos, porque aquela casa mesmo em chamas ainda é o nosso lar. Mesmo quando a gente olha para as chamas, a gente ainda pode saber que aquele lugar, ele teve um construtor. E a esperança do crente não é uma nova casa, mas é o dia que a nossa casa ela será restaurada. Então, irmãos, nós não devemos compreender este mundo aqui como um lugar tão corrompido que deve ser o alvo do nosso desprezo máximo. Nós devemos entender que esse mundo aqui, ele é o nosso lar. E que a nossa esperança, a esperança bíblica, não é que a gente vai sair daqui, que a gente vai voltar. A esperança bíblica é que o povo de Deus um dia vai se levantar do leito da sua morte e vai voltar para esse mundo aqui, ao lado de Jesus. E a gente pode saber então, irmãos, que esse mundo aqui, ele está corrompido. Ele é um mundo que a gente pode definir como mal porque há chamas em todos os lugares. Mas esse mundo aqui, ele não perdeu a assinatura. Os móveis, eles não foram doados, eles não foram roubados, eles estão em chamas, mas eles ainda são de Deus. Essa verdade, então, de que Deus, ele é a fonte de todo bem, de toda beleza, muda o modo como a gente olha para o mundo. A gente não deve olhar para o mundo com nojo. A gente deve olhar para o mundo concentrado, para ver o que está atrás das chamas, para ver que o fogo está em cima dos cômodos, mas a estrutura ainda está lá. Além disso, irmãos, essa verdade, ela modifica o modo como nós encaramos o bem no mundo, porque agora nós devemos entender que as coisas boas, elas não estão restritas à igreja. Deus, ele ainda tem concedido bênção ao seu povo por meio de belas vozes que se espalham nesse mundo, por meio de habilidades
únicas, incríveis, por meio de performances maravilhosas, Deus ainda está ali. Toda beleza, toda coisa boa deste mundo tem a ver com Deus. Eu acho que foi no ano de 2011 que eu estava assistindo um jogo de 2 times que eu não gostava muito. Santos e Flamengo. O Neymar pegou a bola no meio de campo, driblou uns 3, fez uma tabela e fez um gol. O pensamento dualista, ele diz, ó, que gol bonito. O pensamento cristão genuíno, ele vê que Deus estava ali. Deus está na voz bonita da cantora, do cantor que você gosta. Deus está na poesia bonita do seu livro preferido. Deus está nas ideias perspicazes do seu autor favorito. Deus, ele está em todos os aspectos da nossa vida. Deus está aqui no meio do seu povo. Mas o poder e a bondade de Deus não se restringem ao público que está aqui. Além disso, irmãos, boas produções não estão condicionadas a cristãos. Um bom filme, uma boa série, um bom desenho deve nos levar a orar em gratidão a Deus, porque os homens por si só não podem produzir qualquer beleza se do alto esta beleza não vier. A produção da beleza, irmãos, ela não está ligada ao fato de alguém ser ou não cristão, mas ela está ligada a Deus. Pessoas do mundo podem fazer algo belo, podem fazer até algo mais belo do que as pessoas da igreja. Vocês já viram aquelas apresentações do Super Bowl? A final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos? É um show lindo. Beleza está ali. Organização, excelência. E onde essas coisas estão, existe uma causa, existe uma razão. Deus está ali. A graça comum, que é como chamamos esse favorecimento de Deus a todas as pessoas, faz com que aquilo que é bom não esteja contaminado, mesmo ao passar por instrumentos detestáveis. Autores indignos produzem belezas pelas quais nós glorificamos a Deus. É aquela cantora que tem a vida depravada, que vive em meio às drogas, que morreu mesmo de uma overdose, e que você escuta aquela voz e sabe, este dom veio de Deus. Não necessariamente tudo que vem da igreja é bom, e nem tudo o que está fora da igreja é mal. Muitas pessoas trocam aquarela por sabor de mel, achando que estão agradando a Deus. Irmãos, entenda o que a gente está vendo aqui. Eu estou propondo para vocês uma revolução. A questão do objeto em que você vai submeter à análise não é isso é gospel, isso não é gospel, não é, essa questão é irrelevante. A questão é de que modo aquilo reflete Deus e o seu caráter, como Deus está sendo apresentado ali. Existem músicas, produções audiovisuais, arte, beleza, que vem para a bênção do povo de Deus, mas que são entregues ao povo de Deus por meio de vasos que serão destruídos. Isso não significa que tudo é legítimo e que tudo pode ser consumido pelo cristão. Eu não estou defendendo este ponto aqui. Eu não estou dizendo que aqui no culto a gente pode no próximo domingo cantar evidências. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que fora da igreja, Deus também está trabalhando. E Ele está produzindo beleza, bondade. O Deus dos céus trabalha no mundo. Irmãos, o mundo ele não é uma prisão, porque esse mundo ainda é o mundo de Deus. Existem sabores, texturas, experiências, livros, filmes, imagens, poesias, tecnologias, canções, momentos que devem nos colocar de joelhos para que a gente fale. Esse mundo ainda é um mundo maravilhoso. Por fim, nesse primeiro ponto, gostaria de destacar que uma das posições mais terríveis que alguém pode adotar como estilo de vida neste mundo é uma posição chamada de ascetismo. O ascetismo é a corrente filosófica ou a ideologia que consiste no apreciar a dor.
No ascetismo, aquele que sofre, ele é melhor. Aquele que sofre é mais virtuoso. Aquele que sofre, ele está experimentando a experiência humana com mais maestria. Ao passo que aquele que tem prazer é um tolo. Por isso, irmãos, muitas pessoas cegas por essa ideia tendem a fugir de toda forma de prazer, considerar o prazer ruim, algo diabólico, algo que é articulado nos calabouços do inferno pelo diabo e por seus anjos. Existe um autor chamado C.S. Lewis, não sei quantos aqui o conhecem, acho que a maioria, escreveu livros como Cristianismo Puro e Simples, As Crônicas de Nárnia, dentre outros. Ele escreveu um livro que para mim é o melhor livro dele, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém aqui já leu esse livro ou ouviu falar? O Felipe e a Nave. Esse livro ele é para mim um livro muito marcante. Nesse livro, a ideia, o plot ali do livro é um demônio mais velho ensinando um demônio mais jovem a fazer o mal à humanidade, a levar os homens a pecar. Tem uma parte desse livro, eu procurei muito, mas o livro ele é dividido por cartas, então não é tão fácil de achar algumas frases. Mas tem uma parte do livro que me chamou muita atenção. O demônio mais velho fala ao Vermelindo, que é o demônio aprendiz, assim, você tem que entender que a nossa principal estratégia é fazer os homens acharem que os prazeres que Deus criou são nossos. Você sabe que nós no inferno, nos laboratórios do inferno, ainda não conseguimos produzir nenhum prazer. Mas então você deve fazer com que os homens entendam que aquilo que é bom é a nossa vontade. Eu achei essa ideia genial. Porque muita gente acha que é assim. Acha que tem o prazer de Deus e o prazer do diabo. Acha que tem aquilo que é bom e que é de Deus e aquilo que é bom que é do diabo. Mas não é assim. Todo prazer é um prazer de Deus. E é um bom prazer. Agora, isso não significa que toda utilização do prazer é boa. Deus, ele criou o prazer sexual. Quando você coloca o prazer sexual no ambiente fora do casamento, você não está fazendo a vontade de Deus. Mas não é que o prazer é ruim. É que a utilização que você está fazendo é uma utilização péssima daquilo que Deus criou como bom. Então, irmãos, é detestável uma pessoa que vive esse mundo se oprimindo, deixando de ter prazer, deixando de aproveitar esta vida, tratando esse mundo como se fosse um ambiente terrível. É muito triste a gente ver essas pessoas que olham para a casa delas, para o lugar onde elas vão morar por toda a eternidade e desprezando este lugar. Elas querem sair do mundo. Mas, como eu disse, a nossa esperança não é sair do mundo, mas é voltar para cá. Assim, irmãos, nós podemos entender que toda beleza e verdade se originam em Deus. E isso transforma a nossa visão de mundo. E compreendam bem o que eu estou comunicando aqui ao falar de mundo. Porque a Bíblia fala que a gente não deve amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Contudo, eu já apresentei para os irmãos aqui que a palavra mundo ela tem várias utilizações na Bíblia. Eu não estou me referindo aqui ao mundo como o sistema caído contrário a Deus, ao sistema que Satanás governa. Não estou falando disso. Não estou falando das coisas do mundo como pornografia, como prostituição. Não estou falando que a gente tem que amar essas coisas. Eu estou falando do mundo como o lugar onde a gente habita, como o planeta Terra, como o lugar onde a gente se relaciona com pessoas, como o lugar onde você anda de carro. O mundo neste sentido. O mundo neste sentido, ele é um lugar belo, porque ainda existe aqui beleza e verdade que se originam em Deus. Então, em um nível mais amplo, esta verdade ela modifica o nosso olhar para o mundo. Em um nível mais pessoal, a gente pode encontrar algumas informações interessantes aqui contidas no versículo 18. O texto vai dizer o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. No âmbito geral, a verdade de que toda beleza e verdade se originam em Deus modifica a nossa visão do mundo. Agora, no âmbito pessoal, nós devemos observar como essa verdade nos modifica. E esse texto, irmãos, ele vai apresentar que Deus foi de modo independente o autor da nossa salvação.
Porque o texto vai dizer, segundo o seu querer, ele nos gerou por intermédio da palavra da verdade. O texto vai dizer também que a nossa salvação tem necessariamente um efeito transformador. Ela nos transforma no melhor. A nossa salvação, ela não é incondicional no aspecto progressivo. Deus, ele nos salva independente de como a gente esteja, mas ele não nos deixa como a gente chegou. O que o texto diz é, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Entendam, o mundo é uma casa. E nesta casa, nós, o povo de Deus, somos o que de maior valor restou. Logo, cabe ao povo de Deus tomar algumas atitudes. Irmãos, o povo de Deus, ele deve ser um modelo em excelência. Dizer que o mundo ainda tem algo de benéfico é olhar para nós mesmos e colocar sobre as nossas costas a responsabilidade de sermos o melhor que o mundo tem. O povo de Deus, ele deve ser modelo em excelência. Se o mundo faz algo belo, nós devemos nos empenhar para fazer muito melhor. Se o mundo traz um belo discurso, nós não podemos apresentar qualquer discurso. Se o mundo ele apresenta uma ideia, nós não podemos simplesmente achar que para Deus deve ser diferente, que Deus ele aceita qualquer coisa. Eu me lembro que eu já vi em algumas igrejas as pessoas indo cantar e era uma coisa terrível elas cantando. Um negócio terrível. Que a pessoa não consegue louvar ela cantando. Aí depois a pessoa termina e diz assim, irmãos, não foi muito bom não, mas é para Deus, né? Irmãos, não é assim. A excelência é uma marca na vida daqueles que Deus transformou. O povo de Deus deve ser modelo em promoção da justiça. O povo de Deus, ele não é um grupo que fica ali assistindo os males aumentando. Ele não é um povo que fica vendo o fogo tomando de conta da casa de modo passivo. Não. Nós temos extintores, a gente tem água, a gente tem terra, a gente tem o que for necessário para promover a justiça e para estancar o sangramento que o mal provoca. O povo de Deus deve ser modelo em produção de beleza. O povo de Deus deve produzir as melhores coisas. Esteja você onde estiver, você deve trabalhar com primazia, com qualidade. O povo de Deus deve ser modelo na apreciação do bem. O povo de Deus deve ser aquele que entende bem das artes. O povo de Deus deve ser aquele que entende bem do pensamento filosófico. O povo de Deus deve ser aquele que entende bem dos avanços tecnológicos e que nestas áreas ele consegue olhar para estas circunstâncias e dizer, o meu Deus está mostrando sua beleza aqui. O povo de Deus deve ser modelo no viver a verdade. Irmãos, o povo de Deus não vai cair na libertinagem. Não é porque Deus está no mundo, não é porque Deus trabalha por meio de instrumentos muitas vezes indignos, que o povo de Deus vai consumir os prazeres de um modo irresponsável. Irmãos, não é porque o povo de Deus sabe que a casa é de Deus que ele vai brincar com o fogo. A libertinagem, ela não é o papel do cristão. Alguém pode dizer, pastor, não é bom você falar isso que você está falando. Por quê? Beleza. Música, a gente não vai categorizar como gospel ou como secular. Não existe isso. Se agrada a Deus ou não agrada. Mas é mais seguro mandar as pessoas ouvirem música gospel. É mais seguro dizer para aquele que está aqui, se você beber, você está pecando. É mais seguro você dizer assim, não leia tal livro. Pode você ficar confuso e se perder. É mais seguro você tirar as pessoas do mundo, você trancar elas na igreja e dizer assim, espere Jesus voltar, porque aí você vai ser perfeito. É mais seguro fazer essas coisas, muitos acham. Mas não, irmãos, não é mais seguro. Porque Deus fez do povo dele as primícias dessa realidade.
Deus fez do povo dele aqueles que saberiam viver no seu mundo. Não é porque a gente sabe que este mundo continua sendo de Deus que a gente vai viver de qualquer jeito, porque Deus ele coloca no coração do seu povo o de modo nenhum pecar. Foi como Paulo disse: que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante? Sua resposta foi: de modo nenhum. Irmãos, esse mundo aqui, ele não é um acúmulo de aleatoriedades. Cada detalhe aqui foi planejado. A teia de aranha que está no seu banheiro, as formigas que cruzam o seu quintal, o sabor da comida que você comeu hoje no almoço, tudo isso fala sobre o autor. O autor que muitas vezes é silenciado, ou que parece estar em um estado de silêncio por causa da rebeldia do nosso coração. Mas ele continua lá. O mundo é o mundo de Deus. Você deve ser tão grato por estar aqui. Um dia esse mundo vai ser transformado. Um dia o fogo da casa se apagará. Um dia a gente vai poder ver Jesus como Ele é. Um dia nós seremos plenamente felizes. Mas enquanto não, a gente pode se alegrar hoje. Existem coisas boas, existe prazer, e existe um Deus que está oferecendo isso ao seu povo, mas o seu povo, às vezes, por medo de se associar com o mal do mundo, ele deixa de experimentar o que é bom e despreza aquilo que Deus mesmo tem provisionado. Irmãos, que privilégio nós temos de fazermos parte do povo de Deus. Vocês não são qualquer um. E é por isso que eu estou dizendo essas verdades para vocês. Vocês não são qualquer um. E por isso vocês não podem se comportar como qualquer um. Um homem de Deus do passado, chamado João Crisóstomo, colocou isso que eu estou dizendo de um modo maravilhoso. Ele disse assim: é por vós que nasce o sol, que a lua ilumina a noite e as estrelas brilham. Por vós os ventos sopram, os rios correm, as sementes brotam e as plantas crescem. Por vós a natureza perfaz o seu curso. O dia amanhece e a noite passa. Tudo isso feito por vossa causa. Com isso eu não estou pregando aqui uma ideia de antropocentrismo, de que o homem é o centro de tudo. Mas o Cristo, que é o centro do universo, nos deu diversos presentes. Sabores, sons, imagens, histórias. Cabe ao seu povo aproveitar estes presentes com responsabilidade, segundo os parâmetros dele, e glorificá-lo por aquilo que ele tem feito. O Deus da Bíblia ainda fala. O Deus da Bíblia ainda é acessível. O Deus da Bíblia está no nosso meio, não só quando estamos na igreja, mas durante toda a semana, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vem do Pai das luzes, e Ele não muda. Nele não há nem sombra de variação. Irmãos, nós não podemos perder o Evangelho de vista. Não podemos prender o Evangelho numa esfera das nossas vidas como se o Evangelho só falasse da nossa religiosidade. Porque o Evangelho, ele modifica o mundo. E só por meio do Evangelho nós podemos realmente viver. É muito triste a gente observar pessoas que estão há anos na igreja e que nunca viveram. Porque nunca souberam ter o prazer no Senhor. Em resposta, então, ao dualismo, afirmamos que, para o povo de Deus, o leão do Evangelho nunca esteve preso. Pois o mundo é dele e nós somos o seu santo povo que aproveita as delícias que ele mesmo preparou. Mas enquanto a gente aproveita neste mundo, uma lágrima ainda rola nos nossos rostos. Não uma lágrima de ingratidão, mas uma lágrima de esperança. Pois enquanto o nosso coração se reconforta
olhando através das terríveis chamas do mal para a estrutura que ainda restou do mundo que Ele criou, nós ainda conservamos uma esperança insatisfeita de que a nossa casa um dia vai ser plenamente restaurada e de que o nosso carpinteiro refará tudo e refará ainda melhor. Enquanto sorrimos aqui, enquanto nos alegramos aqui, mantemos no nosso coração a consciência de que a nossa alegria só será completa quando o fogo se for e o rio da água da vida preencher o mundo e os nossos corações. Espero que vocês tenham entendido adequadamente o que eu disse aqui. Mas esse mundo, irmãos, ainda fala muito sobre Deus. Deus ainda está aqui. Ele está aqui na folha que cai da árvore, na voz bela da sua cantora favorita, na série que tem uma história muito bem organizada, na poesia que lhe faz chorar. Deus ainda fala. E ser indiferente a isso é não experimentar o prazer que Ele mesmo criou, desenvolveu e preparou para o seu povo. Nós nos alegramos não com o mundo, porque ele está pegando fogo. Mas nós nos alegramos no mundo, com o que o nosso Deus tem feito, com aquilo que podemos ver e com a esperança que temos do que Ele ainda fará. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, por Teu amor, muito obrigado por Tua misericórdia. Abençoe, Pai, esse momento para que venhamos a compreender adequadamente aquilo que foi dito aqui. É muito fácil restringirmos a Tua atuação à igreja como se o Senhor tivesse preso a estas paredes, amarrado nessas colunas. É muito fácil, Pai, a gente achar que o Senhor só tem trabalhado aqui, mas é tão fácil quanto é errado esse pensamento. Porque o Senhor está no mundo. O Senhor não abandonou Tua criação. O Senhor tem produzido beleza para a Tua própria glória. O Senhor tem nos presenteado com esta beleza. Que o Teu povo aproveite a beleza. Que o Teu povo ame a verdade. Que o Teu povo não se deixe iludir, enlaçar pela armadilha de idolatrar o prazer. Mas que o Teu povo não seja um povo asceta, um povo que não quer, de modo nenhum, usufruir dos grandiosos prazeres que o Senhor tem nos proporcionado hoje. Como vai ser bom na eternidade, Pai. Como vai ser bom quando essas amarras de tradicionalismo, de religiosidade não nos prenderem mais. Quando a gente puder olhar para o Senhor como o Senhor é. Receber de Ti o abraço caloroso e viver eternamente e perfeitamente para a Tua glória. Até esse dia chegar, Pai, que a gente continue olhando para esses ecos, para essas sombras de beleza que o Senhor deixou aqui para nos alegrar o coração. Que nunca percamos a esperança de quando veremos de fato a beleza e a abraçaremos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.